Meu ex-marido, o grande chefe, sorriu e disse: "Parabéns, você está demitida. Pegue seu laptop velho e saia. Esta empresa de 40 milhões de reais agora é minha, e a Melina vai assumir seu lugar. Os papéis do divórcio chegam amanhã. A segurança me acompanhou até a porta." Eu sorri, sabendo que meu código secreto seria ativado em 10 minutos. O resultado seria a total ruína deles. A mão de Caio deslizou o aviso de demissão sobre sua mesa, enquanto Melina, de pé ao lado dele, pousava os dedos possessivamente em seu ombro. "Com efeito imediato", ele disse, sua aliança brilhando à luz da manhã. "A segurança que a acompanhará até a porta em 10 minutos." Olhei para o homem com quem passei 8 anos construindo uma empresa. O homem que prometeu me amar para sempre, e senti meu celular vibrar no bolso. O cronômetro que eu havia programado há 6 meses acabava de disparar. 10 minutos. Era só o que eles tinham antes de seu mundo desabar. Mas estou me adiantando. Deixe-me contar como chegamos a esse ponto. 3 anos atrás, Caio e eu nos sentávamos de pernas cruzadas no chão do nosso apartamento apertado em Pinheiros, São Paulo, cercados por caixas vazias de pizza e copos de café pela metade. A chuva batia na janela enquanto rascunhávamos o que se tornaria a Cyberfort Soluções. Nas costas de notas fiscais e velhos envelopes. Meus dedos voavam sobre o teclado, escrevendo códigos, enquanto Caio andava de um lado para o outro atrás de mim, disparando ideias mais rápido do que eu conseguia implementá-las. "E se pudéssemos prever ataques antes que eles aconteçam?" Ele dizia, com os olhos brilhando de empolgação. Não apenas reagir a eles, mas realmente vê-los chegando. Eu me lembro de olhar para ele, meus óculos escorregando pelo nariz. "Eu posso construir isso", eu disse. "Me dê 3 meses e eu criarei algo que ninguém nunca viu." Ele me beijou ali mesmo, em meio ao caos de nosso escritório improvisado. "É por isso que eu te amo, Isabela. Você torna o impossível possível." Aqueles primeiros dias foram mágicos. Trabalhávamos 18 horas por dia, sobrevivendo com salgadinhos de padaria e pura determinação. Caio cuidava da parte de negócios, encontrando investidores, convencendo clientes em potencial, gerenciando as finanças. Eu vivia no código, construindo nossa plataforma linha por linha, função por função. Éramos o equilíbrio perfeito, ou assim eu pensava. Nosso casamento aconteceu bem no meio do lançamento do nosso primeiro produto grande. Usei um vestido branco simples que comprei na internet por R$ 800 e nos casamos no cartório numa terça-feira à tarde, porque não podíamos nos dar ao luxo de tirar um fim de semana inteiro de folga. Caio segurou minhas mãos e fez promessas que iam além dos votos tradicionais. "Somos parceiros em tudo." Ele sussurrou para que só eu ouvisse. 50%. 50% nos negócios e na vida. Seus sonhos são meus sonhos. Acreditei em cada palavra. A empresa cresceu mais rápido do que esperávamos. Em 18 meses, saímos do nosso apartamento para um escritório de verdade. Nada chique, apenas um galpão reformado com tubos à mostra e chão de cimento. Contratamos nossos primeiros funcionários, assinamos nosso primeiro contrato de R$ 1 milhão e, de repente, a Cyberfort Soluções era mais do que um sonho. Era real e era nossa. Pelo menos eu pensava que era nossa. As mudanças começaram pequenas. Tão pequenas que eu nem percebi de início. Durante nossas reuniões de segunda-feira de manhã, Caio começou a me interromper quando eu explicava atualizações técnicas para a equipe. "O que a Isabela quer dizer é..." Ele falava, e então procedia a explicar meu próprio trabalho para mim em termos mais simples. Quando o confrontei sobre isso mais tarde, ele ria. "Só estou tentando ajudar, meu amor. Você sabe como se perde nos detalhes técnicos às vezes." Depois, vieram as apresentações para clientes. Eu passava dias preparando demonstrações de nossos novos recursos, apenas para ter Caio apresentando-os sozinho, enquanto eu me sentava em silêncio ao lado dele, como um enfeite. "A Isabela é a nossa gênia técnica", ele dizia aos clientes com um sorriso condescendente. "Ela faz a mágica acontecer nos bastidores." Nos bastidores. Era lá que ele me queria. No dia em que Melina Rodrigues entrou no nosso escritório para a entrevista, eu me senti aliviada. Finalmente, outra mulher no nosso clube de programadores e vendedores.
Ela era perspicaz, profissional, com um MBA da USP e 5 anos de experiência na Tech Bank. Suas referências eram impecáveis. Ela é perfeita, eu disse a Caio depois da entrevista. Ela entende de operações de um jeito que precisamos desesperadamente. Ele a contratou no dia seguinte. Melina se encaixou na nossa cultura de empresa imediatamente. Ela reorganizou o nosso sistema caótico de arquivamento, otimizou nosso processo de integração de clientes e, de alguma forma, tornou nosso armário de suprimentos, que era uma bagunça, funcional. Ela levava pão de queijo caseiro para as reuniões e se lembrava do aniversário de todos. Pensei que havia encontrado uma amiga. As noites tardias começaram cerca de 2 meses depois que ela se juntou a nós. Primeiro, era para preparar uma grande apresentação para um cliente. Depois, reestruturar o departamento de vendas. Em seguida, era o planejamento estratégico para o próximo trimestre. Sempre algo urgente. Algo que não podia esperar até amanhã. Pode ir para casa, amor, Caio me dizia por volta das 19 horas. A Melina e eu precisamos terminar essa projeção de receita. Não precisa me esperar. Eu dirigia para casa sozinha para nossa casa vazia. Tínhamos finalmente economizado o suficiente para a entrada de uma casa modesta de 3 quartos na Vila Mariana. Eu esquentava a comida chinesa do dia anterior e adormecia no sofá esperando por ele, acordando quando ele rastejava para a cama às 2 ou 3 da manhã, com o cheiro do perfume dela. Você está imaginando coisas, ele disse quando finalmente criei coragem para perguntar sobre isso. Metade das mulheres de São Paulo usa o mesmo perfume da Melina. Você está sendo paranoica. Eu comecei a duvidar de mim mesma, questionando meus instintos. Talvez eu estivesse apenas cansada. Talvez o estresse do crescimento da empresa estivesse me fazendo ver problemas onde não havia. Afinal, Caio me amava. Tínhamos construído essa empresa juntos. Éramos parceiros. A reunião do conselho em setembro deveria ter sido meu momento de triunfo. Eu acabara de completar uma grande atualização da plataforma que aumentou nossa velocidade de processamento em 300%. Nossos clientes estavam em êxtase. Mas quando Caio apresentou para nossos investidores, minha inovação se tornou um esforço de equipe liderado pelo nosso departamento técnico. Você não quer dizer liderado pela Isabela? Perguntou Ricardo Teixeira, nosso principal investidor. Caio riu. Claro, a Isabela é a nossa CTO, mas ela seria a primeira a dizer que foi um esforço colaborativo. Sentei ali, paralisada, incapaz de contradizê-lo na frente do conselho. Melina tomava notas ao lado dele, sua expressão neutra, profissional, apenas fazendo seu trabalho. Naquela noite, eu não consegui dormir. Deitada ao lado de Caio, ouvindo sua respiração, percebi que algo havia mudado fundamentalmente. Esta não era mais nossa empresa. Em algum momento, ela se tornou a empresa dele, e eu era apenas mais uma funcionária que, por acaso, dividia a cama com ele. Na manhã seguinte, comecei a prestar mais atenção. Percebi como Melina sempre se posicionava ao lado de Caio nas reuniões. Como ela tocava o braço dele quando ria das piadas. Como ele começou a usar nós ao falar sobre decisões. Mas o nós significava ele e Melina, não ele e eu. Eu dizia a mim mesma que estava sendo ridícula, ciumenta, insegura. Todas as coisas que Caio me acusava de ser quando eu tentava conversar com ele sobre isso. Mas lá no fundo, naquele lugar onde guardamos verdades, que não estamos prontos para enfrentar, eu sabia que minha vida perfeita já havia acabado. Eu só ainda não tinha admitido para mim mesma. Aquela tarde de outubro começou como qualquer outra. Eu havia pego comida tailandesa no lugar favorito de Caio no centro, aquele com o toldo vermelho e a dona que sempre se lembrava dos nossos pedidos, pad thai, extra apimentado, do jeito que ele gostava. Eu equilibrava as sacolas de viagem em uma mão e usava meu crachá na outra, indo direto para o escritório de canto dele. Eram 14h47 de uma quinta-feira. Lembro porque acabei de verificar no meu celular, certificando-me de que não estava interrompendo sua teleconferência das 3 da tarde. A porta do escritório estava entreaberta. Eu podia ouvir vozes da sala de reuniões, incluindo a risada distinta de Caio. Ótimo! A reunião dele tinha mudado.
Empurrei a porta com o quadril, pronta para deixar a comida na mesa dele como uma surpresa. O laptop prateado de melina estava aberto em sua mesa, ainda logado, a tela brilhante e exigindo atenção. Eu deveria ter simplesmente fechado, deveria ter deixado a comida e ido embora. Mas havia algo em ver o computador pessoal dela no espaço particular dele que me fez parar. A tela mostrava o e-mail dela e a pré-visualização da mensagem de cima apertou meu estômago. Mal posso esperar pelo fim de semana. A cabana é perfeita para o que discutimos. Do endereço de e-mail de Caio, eu larguei a comida lentamente, meus olhos fixos naquela tela. Meu dedo pairou sobre o trackpad por apenas 1 segundo antes de rolar para baixo. A pré-visualização do próximo e-mail dizia: assim que a Isabela estiver fora, podemos reestruturar tudo. O cheiro da comida tailandesa de repente me deu náuseas. Eu me afundei na cadeira de Caio e comecei a ler de verdade. E-mail após e-mail, uma correspondência que se estendia por 4 meses. Meu marido e Nimelina não estavam apenas tendo um caso. Eles estavam planejando uma aquisição completa da empresa, minha empresa, a plataforma que eu tinha codificado com minhas próprias mãos. O conselho confia em mim completamente, Caio havia escrito há 3 semanas. Quando eu disser que a Isabela tem estado instável e que o trabalho dela está sofrendo, eles apoiarão a demissão. 48% de propriedade não significa nada se ela for votada para sair por justa causa. A resposta de Melina era ainda pior. A documentação que eu tenho criado vai apoiar essa narrativa. Cada vez que ela questiona suas decisões, eu anoto como comportamento agressivo. Cada vez que ela trabalha de casa, é ausência sem comunicação apropriada. Temos o suficiente. Peguei meu celular e comecei a tirar fotos. Cliques rápidos e nítidos da câmera capturando cada palavra incriminadora. Minhas mãos permaneceram firmes, mesmo que meu peito parecesse que ia explodir. 23 fotos. Então, ouvi passos no corredor. Fechei o laptop com cuidado, exatamente como o havia encontrado, e estava desembrulhando a comida quando Caio entrou com outros 2 executivos. Amor, seu rosto se iluminou com o que agora reconhecia como afeto ensaiado. Que surpresa agradável. Pensei que você estivesse com fome. Consegui manter a voz normal. Oi, Tomás. Oi, Davi. Eles trocaram amabilidades enquanto eu interpretava a esposa amorosa, mencionando que tinha que voltar a depurar o novo protocolo de segurança. Caio beijou minha bochecha, uma performance para seus colegas, e eu saí caminhando firmemente até o estacionamento, onde vomitei ao lado do meu carro. Naquela noite, deitei ao lado de Caio enquanto ele rolava o celular, ocasionalmente rindo de algo. Estaria ele mandando mensagens para ela? Planejando o fim de semana em alguma cabana? Eu estudei seu perfil na luz azul da tela. Esse estranho usando o rosto do meu marido. Tudo bem? Ele perguntou sem olhar para mim. Você ficou quieta no jantar. Só cansada. O novo protocolo é complexo. Talvez você devesse tirar uma folga. Você tem se esforçado demais. Lá estava a base para minha instabilidade. Eu fiz um som vago e me virei, minha mente a mil. Eles estavam planejando me forçar a sair, mas quando? Quanto tempo eu tinha? Na manhã seguinte, depois que Caio saiu para a academia, abri meu laptop e comecei meu trabalho de verdade. Não o protocolo de segurança, algo muito mais importante. Comecei a documentar tudo. Cada contribuição que eu havia feito para a empresa, cada pedaço de código que eu tinha escrito, cada inovação que tinha vindo do meu trabalho. Criei pastas criptografadas, com backup em 3 serviços de nuvem diferentes, sob contas que Caio não sabia que existiam. Então comecei a gravar. Comprei um gravador de voz minúsculo em uma loja de artigos de espionagem no centro, pagando em dinheiro e usando óculos escuros como uma personagem de filme ruim. Mas funcionou. Gravei reuniões em que Caio apresentava minhas ideias como suas. Gravei-o, dizendo a potenciais investidores que eu era apenas o suporte técnico, enquanto ele era o visionário. A parte mais difícil era continuar a dormir ao lado dele, a beijá-lo de manhã, a fingir que não sabia que ele estava destruindo tudo o que tínhamos construído juntos enquanto planejava um futuro com outra mulher. Algumas noites eu ficava acordada até as 3 ou 4 da manhã, escrevendo códigos no meu laptop enquanto ele roncava ao meu lado. Mas este não era um código de vingança. Ainda não. Era proteção.
Eu embuti protocolos de rastreamento em cada sistema principal que eu havia construído. Marcadores invisíveis que provariam que o código era meu. Criei portas de acesso de backup na plataforma, não para prejudicá-la, mas para garantir que eu pudesse provar minha autoria se necessário. Cada linha foi cuidadosamente elaborada para ser completamente indetectável durante as operações normais. Você está trabalhando demais, Caio disse uma manhã, me encontrando adormecida na minha mesa de casa. Talvez devêssemos conversar sobre reduzir suas responsabilidades. Outro tijolo na parede deles. Comecei a ver a doutora Patrícia Rebouças, uma terapeuta em Campinas, longe o suficiente para não encontrar ninguém do trabalho. Paguei em dinheiro, dei um sobrenome falso e desabafei minha história para uma estranha que me deu lenços e disse que eu não estava louca. Gaslighting, ela disse durante nossa terceira sessão. O que você está descrevendo é uma manipulação emocional de manual. Mas e se eu estiver errada? E se eu estiver apenas sendo paranoica? Ela olhou para mim por cima dos óculos. Você tem evidências fotográficas do caso e da conspiração deles. Isso não é paranoia, é reconhecimento de padrões. Novembro se tornou dezembro. A festa de fim de ano da empresa foi uma tortura. Observar Caio e Melina manterem uma distância profissional cuidadosamente enquanto seus olhares se encontravam do outro lado do salão. Eu vesti meu melhor vestido e sorri até meu rosto doer, interpretando a esposa devota e a CTO dedicada. A Isabela é o coração da nossa equipe técnica, Caio disse a todos durante seu brinde. Era o coração. Eu notei. Não é, mas era. Algo que poderia ser substituído. 2 semanas antes do Natal, ouvi-os em uma teleconferência da qual eles não sabiam que eu fazia parte. Eu tinha ligado cedo para uma reunião do conselho e eles estavam usando a linha, pensando que estavam sozinhos. Depois do ano novo, Caio estava dizendo: vamos fazer isso em janeiro. Um recomeço limpo. E os papéis do divórcio? Perguntou Melina. No mesmo dia, arrancar o curativo de uma vez. Em fevereiro, você será oficialmente a COO e poderemos parar de nos esconder. Eu silenciei minha linha e os ouvi planejar minha execução profissional e pessoal, fazendo anotações no meu diário criptografado. Janeiro. Eu tinha menos de um mês para me preparar. Naquela noite, trabalhei até o amanhecer, não no código da empresa, mas na minha apólice de seguro. Cada sistema que eu havia construído para a Cyberfort tinha um batimento cardíaco, um ritmo que eu conhecia melhor do que ninguém. Eu não criei destruição, criei vulnerabilidade. Pequenas lacunas que só importariam se alguém soubesse exatamente onde procurar. O tipo de lacunas que hackers sonham em encontrar. Eu não ia usá-las, não diretamente. Mas se Caio queria tirar tudo de mim, ele deveria saber que esse tudo incluía o conhecimento de como proteger o que eu havia construído. Sem mim, essas vulnerabilidades seriam como deixar janelas abertas em um furacão. Vem pra cama? Caio chamou do quarto às 4 da manhã. Mais 5 minutos. Respondi, digitando a última linha de código que serviria como minha apólice de seguro. Ele estava roncando quando finalmente rastejei para a cama, meu laptop quente das horas de trabalho. Olhei para o seu rosto adormecido e não senti nada além de determinação. Eles se achavam tão espertos, documentando minha instabilidade e planejando a aquisição. Eles não tinham ideia do que eu era capaz quando encurralada. Fechei os olhos e comecei a contagem regressiva para janeiro, até que a farsa terminasse, até que eles soubessem exatamente quem subestimaram. A contagem regressiva para janeiro tinha começado. Mas minha mente continuava a voltar para momentos anteriores. Bandeiras vermelhas que eu havia ignorado, justificado ou simplesmente me recusado a ver. Agora, com a verdade queimando em meu peito, cada memória ganhava uma tonalidade diferente. A primeira reunião do conselho para a qual eu não fui convidada aconteceu no início de agosto. Eu vinha preparando minha apresentação técnica trimestral por semanas, criando visualizações que ajudariam nossos investidores a entender a inovação que tínhamos alcançado em análise preditiva. Naquela manhã, Caio passou pelo meu escritório com café e um sorriso compreensivo. Mudança de planos para a reunião do conselho de hoje, ele disse, colocando o copo na minha mesa.
O Ricardo Teixeira quer se concentrar puramente em finanças e expansão de mercado. Coisa bem chata, não precisa ficar sentada por 3 horas de análise de números, mas eu sempre apresento as atualizações técnicas, eu disse, confusa. O Ricardo especificamente perguntou sobre as melhorias em nosso algoritmo no último trimestre. A mandíbula de Caio se apertou por um segundo. Eu cuido disso. Você sabe como esses investidores são. Às vezes, muitos detalhes técnicos os deixam nervosos sobre coisas que não entendem. É melhor manterem um nível mais alto. Passei aquela tarde no meu escritório, olhando para o relógio, me sentindo estranhamente à deriva. Quando Caio retornou, ele foi vago sobre as discussões. Foi ótimo. Foi tudo o que ele disse. Eles estão muito satisfeitos com nossa direção. 2 semanas depois, encontrei Ricardo Teixeira em uma cafeteria no centro. Seu desconforto foi imediato e óbvio. Isabela, como você está se sentindo? Ele perguntou com o tipo de tom cuidadoso que as pessoas usam ao redor de alguém frágil. Estou bem. Por que eu não estaria? Ele mudou o peso do corpo, olhando ao redor como se estivesse procurando uma rota de fuga. O Caio mencionou que você tem estado sob muita pressão, tirando um tempo para se recalibrar. Recalibrar? A palavra tinha um gosto amargo. Ricardo, eu nunca estive mais focada. O Caio não te mostrou a inovação na análise preditiva? Ele mencionou que você tem trabalhado em algo. A voz dele era cautelosa, diplomática, mas ele está preocupado com a sua intensidade em relação a isso. Às vezes, a genialidade e o esgotamento podem se parecer muito. Eu quis gritar. Em vez disso, sorri e me desculpei, deixando meu café intocado no balcão. As discrepâncias financeiras começaram pequenas, uma taxa de consultoria aqui, uma licença de software ali. Valores que não eram enormes, mas que não correspondiam a nenhum fornecedor que eu reconhecia. Eu as encontrei tarde da noite enquanto revisava relatórios trimestrais, preparando-me para o que eu pensava que seria minha próxima apresentação para o conselho. Consultoria Global Tech, R$23 mil. Eu nunca tinha ouvido falar deles. Uma busca rápida mostrou um site que parecia profissional, mas genérico, sem nenhuma informação real sobre os serviços. Soluções de sistemas integrados, R$15.700. Outra empresa fantasma com uma pegada digital inexistente. Eu imprimi tudo e confrontei Caio na manhã seguinte. Por que você está revendo os relatórios financeiros? Ele nem sequer levantou os olhos do computador. Essa não é sua área. Eu sou sócia de 48% desta empresa. Cada área é minha área. Ele suspirou, o som de um pai paciente lidando com uma criança difícil. Isso são despesas de negócios padrão. Consultores que eu trouxe para ajudar na estratégia de expansão. Você quer microgerenciar tudo ou quer se concentrar no que você faz de melhor? Eu quero transparência sobre para onde nosso dinheiro está indo. Nosso dinheiro. Ele finalmente olhou para mim, seus olhos frios. Interessante. Quando é o código, é a sua plataforma. Quando são as finanças, de repente, é nosso dinheiro. A conversa se transformou em uma discussão que terminou com ele saindo furioso. Naquela noite, Melina ficou até tarde para mediar, sentada em nossa sala de reuniões com sua postura perfeita e expressão preocupada. Ele está apenas estressado, ela me disse. Vocês dois estão. Talvez se você se concentrasse em suas responsabilidades técnicas e o deixasse cuidar do lado dos negócios, as coisas seriam mais tranquilas. Olhando para trás, posso ver como tudo foi cuidadosamente orquestrado. A proposta de reestruturação veio em setembro, apresentada como uma evolução necessária para a nossa empresa em crescimento. Caio havia preparado uma apresentação em PowerPoint completa com organogramas que o mostravam no topo como CEO, comigo abaixo como CTO, respondendo diretamente a ele. É apenas formalizar o que já temos. Ele explicou à nossa equipe sênior. Eu cuido dos negócios. Isabela cuida da tecnologia. Isso torna as coisas mais claras para investidores e clientes. Mas nós somos cofundadores. Eu disse, minha voz firme apesar da raiva crescendo dentro de mim. Parceiros iguais. Claro que somos. Isso não muda nada. É apenas sobre eficiência operacional. Tomás, do setor de vendas, concordou. Davi, do marketing, parecia achar que fazia sentido. Até minha própria equipe de desenvolvimento permaneceu em silêncio.
Percebi então que as bases haviam sido lançadas muito antes desta reunião. Todos já haviam sido convencidos de que isso era razoável, necessário, talvez até atrasado. Melina tomava notas, naturalmente. Eu acho que o Caio está propondo faz muito sentido. Ela ofereceu como se sua opinião tivesse sido solicitada. Hierarquias claras reduzem a confusão e melhoram a velocidade de tomada de decisões. Desde quando precisamos de hierarquia entre fundadores? Perguntei. O sorriso de Caio era condescendente. Desde que paramos de ser uma startup de 2 pessoas e nos tornamos uma empresa de 40 milhões de reais. A votação foi agendada para a próxima reunião do conselho. Passei as semanas seguintes tentando buscar apoio, mas cada conversa parecia ser contra uma parede que já havia sido construída. Enquanto isso, os tentáculos de Melina se estendiam por toda parte. Ela começou a se juntar a ligações com clientes que sempre foram minhas, apresentada como nossa estrategista de operações que está ajudando a otimizar o relacionamento com os clientes. Ela participava das demonstrações técnicas que eu conduzia, tomando notas e fazendo perguntas que sutilmente minavam minhas explicações. Quando a Isabela diz revolucionário, o que ela quer dizer é incrementalmente melhorado. Ela esclarecia para os clientes seu tom útil e profissional. Queremos gerenciar as expectativas de forma apropriada. Ela começou a copiar a si mesma em e-mails entre mim e minha equipe de desenvolvimento apenas para se manter informada. Ela agendava reuniões individuais com meus subordinados diretos para entender melhor seus desafios. Ela até começou a trazer café para nossas reuniões matinais, posicionando-se como a líder atenciosa e dedicada, enquanto eu era pintada como a tecnocrata obsessiva. O isolamento foi a parte mais cruel. Sara, nossa desenvolvedora-chefe que estava conosco desde o primeiro ano, parou de se juntar a mim para nossos almoços de terça-feira. Só estou muito sobrecarregada, ela dizia, evitando contato visual. Marcos, nosso arquiteto de banco de dados, costumava trocar ideias comigo constantemente. Agora, ele enviava e-mails formais com Melina copiada, solicitando aprovação para decisões que ele anteriormente tomava de forma independente. Até a equipe administrativa se tornou distante. As conversas paravam quando eu entrava na copa. A camaradagem fácil que construímos ao longo de 3 anos evaporou como a névoa da manhã. Uma tarde em novembro, ouvi uma conversa entre 2 desenvolvedores juniores que não sabiam que eu estava no armário de suprimentos procurando papel de impressora. É verdade que ela teve um ataque de nervos no estacionamento? Perguntou um. Foi o que eu ouvi. O Caio tem sido muito paciente com ela, mas deve estar afetando a empresa. A Melina disse que precisamos ser solidários, mas manter limites profissionais. A situação. Foi nisso que eu me tornei. Não a cofundadora que havia construído a plataforma em que eles trabalhavam todos os dias, mas um problema a ser gerenciado. Fiquei sentada naquele armário por 20 minutos, cercada por caixas de papel e cartuchos de toner, entendendo finalmente como eu havia sido completamente superada. Cada pessoa na empresa havia recebido uma narrativa sobre mim, e eu estava ocupada demais com meu trabalho, confiando demais no meu marido para ver o que estava acontecendo. Naquela noite, observei Caio no jantar, cortando seu bife com movimentos precisos, verificando o celular entre as mordidas. Ele tinha ganhado peso recentemente. Muitos jantares de cliente, ele disse, mas agora eu me perguntava se eram realmente jantares de cliente ou algo completamente diferente. A equipe parece distante ultimamente, eu me aventurei. Talvez você esteja projetando, ele respondeu sem levantar os olhos. Você tem feito aquelas caminhadas que a doutora Rebouças recomendou? Meu sangue gelou. Eu nunca tinha contado a ele sobre a doutora Rebouças. O quê? Ele olhou para cima, sua expressão neutra. Você mencionou uma terapeuta que recomendou exercícios para o estresse. Eu tinha? Não conseguia me lembrar. Talvez eu tivesse. A manipulação era tão eficaz que eu questionava até minhas próprias memórias. Ah, sim, eu disse, voltando à minha refeição. A última reunião do conselho a qual eu compareci foi em dezembro. Eu não estava apresentando. Caio havia deixado isso claro, mas como uma grande acionista, eu não podia ser totalmente excluída. Eu me sentei na ponta oposta da mesa de reuniões, observando-o apresentar meu trabalho como esforços de equipe colaborativos,
enquanto Melina fornecia documentação de apoio para cada afirmação. Ricardo Teixeira e os outros investidores mal olhavam para mim. Quando tentei adicionar contexto a uma pergunta técnica, Caio me interrompeu suavemente. A Isabela está absolutamente certa, e é exatamente isso que nossa documentação mostra. Ele fez minha expertise soar como um eco de sua própria compreensão. Saí daquela reunião sabendo que minha assassinato profissional estava completo. Em 2 meses, eu tinha passado de cofundadora e visionária técnica para passivo instável. E o pior de tudo, todos acreditavam nisso, porque a história tinha sido contada de forma tão cuidadosa e gradual que parecia uma verdade natural em vez de uma ficção construída. Naquela noite, enquanto Caio dormia ao meu lado, abri meu laptop mais uma vez. O código que eu vinha escrevendo não era mais apenas uma apólice de seguro. Era a justiça, esperando para ser servida. O código fluía pela minha tela como poesia digital. Cada linha mais elegante que a anterior. 3 dias antes de tudo acabar, às 2h14 da manhã de uma segunda-feira, eu observei nossa plataforma fazer algo que ninguém pensava ser possível. Ela detectou um padrão de ataque que ainda não existia, uma futura invasão prevista e prevenida antes mesmo que os hackers lançassem seu ataque. A Garantia Financeira, nosso segundo maior cliente, nunca soube o quão perto eles chegaram do desastre. Nosso algoritmo identificou 17 pontos de vulnerabilidade separados, sendo sondados pelo que parecia ser um tráfego inocente. Mas o padrão, o belo e aterrorizante padrão, mostrava um ataque coordenado programado para ocorrer exatamente em 6 horas. Liguei para o chefe de segurança deles diretamente do meu escritório em casa, acordando-o. Tomás, você precisa colocar sua equipe online agora. Vocês estão prestes a ser atingidos por uma tentativa de ataque coordenado visando seus protocolos de transferência bancária. Isabela, são 2 da manhã. Do que você está falando? Verifique seus servidores, especificamente os nós de Singapura e Londres. Você verá tráfego de sondagem que parece rotineiro, mas não é. Eles estão testando tempos de resposta para um ataque sincronizado às 8h24 da manhã, horário de Brasília. O silêncio do outro lado se estendeu. Então ouvi uma digitação rápida. Meu Deus! Como você... Estamos vendo agora. Isso é enorme. Eu o guiei pelas contramedidas, meus dedos voando pelo teclado enquanto ajudava sua equipe a reforçar suas defesas em tempo real. Às 5 da manhã, tínhamos transformado o sistema deles em uma fortaleza. Quando o ataque veio às 8h20 exatamente como previsto, ele ricocheteou como chuva em aço. A ligação veio às 9 da manhã. Paulo de Albuquerque, o CEO da Garantia Financeira, estava quase gritando de empolgação. Isabela, você entende o que você acabou de fazer? Você nos salvou do que poderia ter sido uma perda de 200 milhões de reais, talvez mais. Isso é revolucionário. A plataforma fez o que foi projetada para fazer, eu disse, exausta, mas eufórica. É para isso que a Cyberfort existe. Precisamos marcar uma ligação com o Caio e a equipe. Isso merece reconhecimento. Droga, isso merece um comunicado de imprensa. Meu estômago afundou. Claro, Caio coordenaria tudo. A ligação com o cliente foi agendada para aquela tarde. Preparei uma apresentação detalhada mostrando exatamente como nosso algoritmo havia detectado o padrão de ataque futuro, a modelagem preditiva que o tornou possível e as implicações para a segurança cibernética global. Isso era uma inovação de nível de prêmio Nobel e tinha vindo da minha mente, do meu código, das minhas noites sem dormir. Caio revisou minha apresentação 1 hora antes da ligação. Isso é um pouco técnico demais, ele disse, franzindo a testa para meus slides. Deixe-me simplificar para o cliente. Eu observei deletar slide após slide do meu trabalho, substituindo-os por jargões vagos e linguagem corporativa. Meu algoritmo revolucionário se tornou nossa matriz proprietária de ameaças. A modelagem preditiva se tornou análise avançada. 3 anos de inovação reduzidos a um discurso de marketing vazio. Quando a ligação começou, Caio se posicionou na frente da câmera, enquanto eu me sentava um pouco de lado, mal aparecendo no enquadramento. Paulo, estamos muito felizes que a plataforma da Cyberfort tenha protegido a Garantia Financeira. Caio começou, sua voz suave e confiante.
Este é exatamente o tipo de resultado para o qual trabalhamos como equipe. Trabalho incrível, Paulo respondeu. Isabela, aquela ligação, às 2 da manhã, você parecia que estava assistindo o futuro. Caio entrou na conversa antes que eu pudesse responder. Essa é a beleza do nosso sistema. Ele permite que toda a nossa equipe monitore e responda proativamente a ameaças. A Isabela simplesmente era a pessoa de plantão na noite passada. Eu não tinha dormido por 36 horas, aperfeiçoando o algoritmo. Não havia escala de plantão. Isso era o trabalho da minha vida. Na verdade, comecei, mas Caio me interrompeu suavemente. O que a Isabela é modesta demais para dizer é que este é um esforço colaborativo. Enquanto ela cuida da implementação técnica, toda a nossa equipe contribui para o sucesso da plataforma. A Melina, nossa chefe de operações, foi fundamental na criação dos protocolos que tornaram essa resposta rápida possível. Melina apareceu na tela de seu escritório em casa, acenando graciosamente. Obrigada, Caio. É realmente sobre ter os sistemas certos para apoiar o trabalho brilhante da nossa equipe técnica. Apoiar. Ela nem sequer entendia como o algoritmo funcionava. A ligação continuou por mais 20 minutos, com Caio redirecionando habilmente todo o crédito para longe de mim, enquanto fingia elogiar minha contribuição. No final, Paulo de Albuquerque provavelmente pensou que eu era apenas uma técnica de codificação seguindo ordens de uma liderança visionária. Após a ligação terminar, eu me sentei em nossa sala de reuniões vazia, olhando para a tela em branco. Minha maior conquista profissional acabara de ser roubada em tempo real, e eu estava impotente para impedir. Naquela noite, fiz meus preparativos finais. Cada pedaço de documentação que provava minha autoria da tecnologia central da Cyberfort foi para uma conta de armazenamento em nuvem criptografada, registrada com meu nome de solteira, Rodrigues. Aplicações de patente que eu havia protocolado de forma independente antes da fundação da empresa. Repositórios de código originais com verificação de carimbo de data, hora. Cadeias de e-mails dos primeiros dias, quando Caio admitia livremente que não conseguia entender minhas explicações técnicas. Eu também fiz cópias de outra coisa. Os registros financeiros reais, não as versões higienizadas que Caio mostrava para o conselho, mas os dados brutos mostrando para onde o dinheiro realmente estava indo. Consultoria Global Tech, eu descobri, estava registrada em um endereço que por acaso era o apartamento da prima de Melina. Soluções de sistemas integrados. Levava a uma empresa de fachada em Sorocaba, sem funcionários reais. Eles não estavam apenas planejando roubar minha empresa. Eles já estavam desviando o dinheiro dela. Na quarta-feira de manhã, me encontrei com a doutora Sandra Ribeiro, uma advogada de divórcio recomendada pela minha terapeuta. Seu escritório ficava em Barueri, longe o suficiente do Polo de Tecnologia de São Paulo para que eu não encontrasse ninguém que conhecesse. Sandra, com seus 60 e poucos anos, tinha olhos aguçados que tinham visto todos os tipos de traição conjugal imagináveis. São Paulo é um estado de comunhão parcial de bens. Ela explicou após revisar minha documentação. Normalmente, isso significaria uma divisão 50% dos bens adquiridos durante o casamento. Mas seu marido foi muito inteligente. A estrutura da empresa a mostra como uma prestadora de serviços técnicos, que recebeu participação acionária, não uma cofundadora. Seu nome não está em nenhum dos documentos de incorporação. Isso é impossível. Nós afundamos juntos. Ela me mostrou a papelada. Minha assinatura estava lá, mas os documentos haviam sido alterados, digitalmente modificados, para mudar meu status de cofundadora para funcionária inicial. O carimbo de data-hora mostrava que eles haviam sido atualizados apenas 2 meses antes. Ele tem planejado isso há um tempo, Sandra disse, suavemente. A boa notícia é que se pudermos provar a fraude, tudo muda. Mas essa é uma luta longa e cara. Quão cara? Mais do que você terá acesso assim que ele congelar as contas conjuntas, o que ele fará no momento em que você for intimada. Eu lhe dei um cheque da minha conta pessoal, uma que Caio não sabia que existia, onde eu vinha acumulando dinheiro lentamente de pequenos trabalhos de consultoria. Comece a montar o caso, eu disse a ela. Eu cuido do resto. Naquela última noite, Caio sugeriu jantar em casa em vez de sair.
Quero cozinhar para você, ele disse. E por um momento ele parecia o homem por quem eu havia me apaixonado. Aquele que ficava acordado a noite toda comigo depurando códigos, que celebrava cada pequena vitória com genuína alegria. Ele fez macarrão à carbonara, meu favorito, e abriu uma garrafa de vinho que estávamos guardando para uma ocasião especial. Sentamos à nossa mesa de jantar, a que tínhamos comprado em uma venda de garagem no nosso primeiro ano juntos, e nós mesmos restauramos. Lembra quando mal podíamos pagar por miojo? Ele disse, erguendo o copo. Olha o quão longe chegamos. Construímos algo incrível. Concordei, batendo meu copo no dele. Ele estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha. Eu sei que as coisas têm estado tensas ultimamente. O crescimento da empresa, o estresse. Tem sido difícil para nós dois, mas eu quero que você saiba, Isabela, que você é a pessoa mais brilhante que eu já conheci. Tempo passado. Não, pensei. Eu estou imaginando isso. Depois deste próximo trimestre, vamos tirar férias. Ele continuou. Algum lugar tropical. Só nós. Parece perfeito, menti, observando o homem mentir para mim. Lavamos a louça juntos como costumávamos fazer. Ele lavava, eu secava. Nossos movimentos eram sincronizados por anos de prática. Quando terminamos, ele me puxou para perto e me beijou. E por um breve momento me permiti sentir a perda do que tínhamos. Eu te amo, ele sussurrou. Eu sei, eu disse, porque não podia dizer de volta. Não mais. Naquela noite, enquanto Caio dormia pacificamente ao meu lado, eu fiquei acordada, repassando minha lista de verificação mental. O código estava no lugar. A documentação estava segura. A advogada havia sido contratada. Tudo estava pronto. Às 3 da manhã, eu saí da cama e caminhei pela nossa casa pela última vez. As fotos nas paredes, nosso casamento, nosso primeiro escritório, o dia em que assinamos nosso primeiro grande cliente, todos aqueles momentos em que eu acreditava que estávamos construindo algo juntos. Preparei um café para mim e me sentei no meu escritório em casa, observando o nascer do sol pela janela. Em 6 horas, Caio me chamaria para o escritório dele. Em 6 horas, minha vida como eu a conhecia terminaria. Mas ele não sabia sobre o cronômetro no meu celular. Ele não sabia sobre o código, esperando para ser ativado. Ele não sabia que às vezes a pessoa que você mais subestima é a que conhece seus sistemas melhor do que você mesmo. Abri meu laptop e digitei um único comando em uma janela de terminal, agendando-o para exatamente 10 minutos depois das 9 da manhã. Então fechei o laptop, terminei meu café e fui me arrumar para o meu último dia como esposa e funcionária de Caio. Escolhi o terno cinza chumbo, o mesmo que eu havia usado em nossa primeira apresentação para investidores. Minhas mãos estavam firmes enquanto eu abotoava o paletó, aplicava batom sem um tremor e colocava o relógio que Caio havia me dado no nosso 5º aniversário. Cada peça da minha armadura importava agora. A ligação veio exatamente às 9 da manhã, não às 8h59, não às 9h01. Caio sempre foi preciso com suas crueldades. Isabela, a assistente dele, Carla, parecia desconfortável. O Caio precisa ver você no escritório dele agora. Ele disse que é importante. Estou a caminho. Peguei minha bolsa de laptop, a velha dos dias de startup com a mancha de café no canto, e caminhei pelo escritório de cabeça erguida. Desenvolvedores levantaram os olhos de suas telas quando eu passei. Eles sabiam? A notícia já havia se espalhado pela rede de fofocas cuidadosamente construída. A viagem de elevador até o andar executivo pareceu interminável e rápida demais. Cada andar que passava era outro segundo mais perto da performance que Caio havia orquestrado. Quando as portas se abriram, vi Carla evitando contato visual. De repente, muito interessada na tela do computador. Pode entrar direto, ela murmurou. Eles estão esperando. Eles, no plural. Girei a maçaneta da porta que havíamos instalado juntos, a que tinha um leve rangido que Caio sempre quis consertar. A luz da manhã entrava pelas janelas do chão ao teto, iluminando uma cena montada com precisão teatral. Caio estava sentado atrás de sua mesa de mogno, nossa mesa, a que tínhamos comprado em um bazar, brincando que um dia seríamos bem-sucedidos o suficiente para merecê-la. Melina estava à sua direita, a mão pousada nas costas da cadeira dele com uma casualidade de posse. Ela usava um vestido vermelho, uma cor de poder.
Mensagem recebida. Mas havia uma terceira pessoa, Gustavo Matos, do RH, espreitando no canto com uma pasta parda e a expressão de alguém que preferia estar em qualquer outro lugar. Isabela, por favor, sente-se. A voz de Caio tinha aquele tom de CEO que ele vinha praticando. Autoritário, mas distante. Permaneci de pé. Estou confortável. Obrigada. Algo cintilou em seus olhos. Aborrecimento por eu não estar seguindo seu roteiro. Muito bem. Ele ajeitou uma pilha de papéis em sua mesa. Um tique nervoso que eu reconhecia de anos, observando-o se preparar para conversas difíceis. Receio que precisamos discutir sua posição aqui na Cyberfort. Minha posição como cofundadora e CTO. Melina se moveu ligeiramente. Gustavo apertou mais a pasta. Sua posição como funcionária, Caio corrigiu, sua voz cortante. E receio que essa posição está sendo encerrada, com efeito imediato. As palavras ficaram pairando no ar entre nós. Contei 3 batimentos cardíacos antes de responder. Com que base? Problemas de desempenho, falha em colaborar com a liderança e criação de um ambiente de trabalho hostil. Ele pegou um documento fingindo ler. Houve várias reclamações sobre seu comportamento errático e incapacidade de trabalhar dentro da nova estrutura organizacional. Reclamações de quem? Isso é confidencial, Melina interveio. Suas primeiras palavras desde que eu entrei. Mas posso garantir que foram minuciosamente documentadas. Olhei para ela, a observei de verdade. A mulher que eu havia recebido, orientado, convidado para jantares em nossa casa. Ela encontrou meu olhar sem piscar. Há quanto tempo? Perguntei a ela diretamente. Me desculpe? Há quanto tempo você está dormindo com meu marido? Gustavo fez um som sufocado. O rosto de Caio corou. Isso é exatamente o tipo de acusação infundada que exemplifica seu comportamento recente. Caio disse friamente. Você está paranoica, Isabela. Vê conspirações onde não há nenhuma. Então a mão da Melina no seu ombro é profissional? As viagens para a cabana? As sessões de estratégia noturnas? Você está se expondo ao ridículo, ele disse. Mas eu percebi o olhar rápido que ele lançou para Gustavo. Não, Caio. Você está se expondo ao ridículo. Mas, por favor, continue com seu pequeno show. Sua mandíbula se apertou. Isso não estava indo de acordo com o plano. Eu deveria estar emotiva, histérica, dando-lhes mais munição para sua narrativa. Em vez disso, fiquei perfeitamente parada, meu celular gravando tudo do meu bolso. A decisão foi tomada, ele disse, deslizando um pacote pela mesa. Sua demissão é com efeito imediato. Você receberá 2 semanas de indenização, a continuação do plano de saúde por 30 dias. E ele fez uma pausa, aquele sorriso cruel finalmente se formando. E você pode ficar com seu laptop antigo. Aquele dos primeiros dias. Chame de valor sentimental. O laptop, meu MacBook Pro de 2019, que continha cada linha de código original, cada algoritmo, cada inovação que construiu esta empresa. Ele pensou que estava sendo generoso, jogando migalhas para a mulher que ele havia destruído. Ele não tinha ideia de que estava me entregando uma arma carregada. É uma gentileza, eu disse friamente. Achamos que sim, Melina intrometeu, considerando as circunstâncias. As circunstâncias sendo que você está roubando minha empresa. Ninguém está roubando nada, Caio disse, sua voz ganhando um tom de aviso. Você é uma acionista minoritária que está sendo removida das funções operacionais devido a problemas de desempenho documentados. Sua participação acionária permanece intacta, embora, é claro, seu valor dependerá do sucesso contínuo da empresa sob a nova liderança. A nova liderança sendo Melina. O conselho tomará essa decisão. O conselho que ele vinha envenenando contra mim por meses. O conselho que carimbaria o que ele recomendasse. É só isso? Perguntei. Caio parecia surpreso com minha calma. Ele se preparou para lágrimas, raiva, súplicas. Não para essa aceitação fria. Não exatamente. Seu sorriso se alargou, e viu o homem por trás da máscara, aquele que vinha planejando isso por meses, talvez mais. Há mais um assunto, de natureza pessoal. Ele tirou outro envelope, este com o logo de um escritório de advocacia no canto. Eu entrei com o divórcio. Os papéis serão entregues na casa amanhã de manhã. Pensei que seria mais limpo resolvermos ambos os assuntos de uma vez.
separação profissional e pessoal. A sala balançou um pouco, mas me mantive firme. Mesmo esperando por isso, ouvir as palavras foi como ser esvaziada com uma colher cega. Que eficiente de sua parte. Estou me mudando hoje à noite. Ele continuou, como se estivesse discutindo uma reserva de jantar. Você pode ficar com a casa por enquanto. Vamos resolver a divisão de bens através de nossos advogados. Nossos advogados. Já separados, já divididos. Mais alguma coisa? Minha voz soava estranha, distante, como se estivesse vindo de outra pessoa. A segurança a acompanhará até sua mesa para recolher seus pertences pessoais. Gustavo finalmente falou, sua voz cheia de desculpas. Procedimento padrão, é claro. Peguei o pacote de demissão sem olhar para ele. Depois peguei a bolsa de laptop que Caio havia indicado. Meu computador antigo sentado na mesa lateral, obviamente colocado ali para este momento. Isabela? Caio disse enquanto eu me virava para sair. Parei, mas não me virei. Vale a pena, você é brilhante, sempre foi. Mas a genialidade sem visão de negócios, sem a capacidade de jogar o jogo, só te leva até certo ponto. Eu me virei então, encontrando seus olhos uma última vez. Você está certo, Caio. Eu nunca aprendi a jogar o jogo. Eu estava ocupada demais construindo a empresa que você está prestes a destruir. Seu sorriso vacilou ligeiramente. A mão de Melina se moveu para o ombro dele novamente. Um gesto de apoio ou posse. A segurança está esperando lá fora, Gustavo disse baixinho. 2 seguranças estavam no corredor tentando parecer profissionais em vez de desconfortáveis. Eu os reconheci, Antônio e Marcos, caras com quem eu conversava todas as manhãs por 3 anos. Bom dia, rapazes, eu disse agradavelmente. Vamos? A caminhada pelo escritório foi surreal. Cada rosto que se virava para mim era um veredito. Alguns desviavam o olhar rapidamente, cúmplices em seu conhecimento. Outros pareciam confusos, observando sua CTO ser acompanhada para fora como uma criminosa. Alguns, os membros da minha equipe original, pareciam chocados. Sara se levantou da sua mesa quando passei. Eu balancei a cabeça ligeiramente e ela se sentou de volta. Em minha mesa, ex-mesa, recebi 10 minutos para arrumar minhas coisas. Fiz um show de lentamente colocar itens pessoais em uma caixa. A caneca de café do nosso primeiro lançamento de produto bem-sucedido, uma foto da equipe original, a bolinha anti-estresse em forma de bug que os desenvolvedores haviam me dado como piada. Deixei tudo o que era importante, os prêmios, os certificados, o primeiro real emoldurado que tínhamos ganhado. Que eles acumulem poeira como monumentos ao que Caio havia destruído. É tudo, eu disse a Dom Antônio, que parecia que queria se desculpar, mas não podia. A viagem de elevador para baixo parecia uma descida de uma vida que eu nunca mais teria de volta. Pelo lobby, passando pela recepção onde Emma observava com os olhos arregalados, para fora pelas portas de vidro que eu havia ajudado a escolher porque representavam transparência e abertura. O ar de janeiro bateu no meu rosto, cortante e limpo. Atrás de mim, o prédio se erguia no céu cinza de São Paulo, contendo tudo o que eu havia construído e perdido em um período de 3 anos. Meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Verifique seu e-mail, querida. Melina. Eu a apaguei, sem ler a mensagem de exultação que ela havia enviado. Outra vibração, desta vez, minha notificação de calendário. Manutenção do sistema, 10 minutos. Olhei para o prédio uma última vez, depois caminhei para o meu carro, colocando a bolsa de laptop com cuidado no banco do passageiro. 10 minutos até o código ser ativado. 10 minutos até eles descobrirem o que acontece quando você rouba de alguém que construiu a própria base em que eles estão pisando. Meu carro estava no estacionamento como um refúgio, mas eu ainda não conseguia entrar. A bolsa de laptop pesava na minha mão enquanto eu estava ao lado da porta do motorista, observando o relógio digital no meu celular avançar. 9:08. 2 minutos. Coloquei a bolsa com cuidado no banco do passageiro e peguei meu celular, abrindo um aplicativo de mensagens criptografadas que eu havia instalado meses atrás. A interface estava em branco, exceto por um único indicador de status. Pendente. 9:09. O estacionamento ecoou com o som de uma porta de carro batendo em algum lugar acima de mim.
Sons de escritório normais. A vida normal do escritório continuava como se nada tivesse mudado. Como se toda a infraestrutura digital da empresa não estivesse prestes a se mover sob os pés deles como placas tectônicas. O pilar de concreto ao lado do meu carro tinha uma pequena rachadura. Eu anotei no dia em que nos mudamos para este prédio, brincando com Caio que era uma metáfora de como quebraríamos barreiras. Agora parecia uma falha pronta para se abrir completamente. 9:10. Meu celular vibrou uma vez. O indicador de status mudou de pendente para ativo. Então uma cascata de mensagens automáticas começou a inundar uma partição oculta no meu dispositivo. Regras do firewall modificadas. Porta 443. Tempo limite de autenticação ajustado, 30 segundos. Rotação de logs acelerada, intervalos de 2 minutos. Verificação de backup desabilitada. Atrasos no monitoramento do sistema implementados. Cada mensagem representava um pequeno ajuste, individualmente insignificante. Coletivamente devastador. Como afrouxar os parafusos de uma ponte. 1/4 de volta de cada vez. A estrutura aguentaria até o exato momento em que não aguentaria mais. Finalmente entrei no meu carro, mas não liguei o motor. Em vez disso, subi as rampas do estacionamento lentamente, com as janelas abaixadas, ouvindo. No momento em que cheguei ao nível da rua, já podia ouvir. A mudança sutil no ritmo do prédio. Algumas pessoas a mais do que o normal estavam visíveis através das janelas do térreo, caminhando com uma determinação que beirava a urgência. A chuva tinha começado enquanto eu estava lá dentro. Aquela garoa de São Paulo que não sabia se queria ser névoa ou precipitação real. Estacionei em uma zona de carga do outro lado da rua, com as luzes de alerta piscando, e saí. A chuva era boa no meu rosto, lavando o ar estéril do escritório, o cheiro do perfume de Caio, o peso sufocante da dignidade corporativa fabricada. Fiquei na calçada, erguendo o rosto para o céu cinza, e pela primeira vez em meses me senti livre. Não mais fingindo estar dormindo quando Caio entrava na cama às 3 da manhã. Não mais forçando sorrisos em reuniões, enquanto meu trabalho era roubado. Não mais engolindo minha voz, para manter uma paz que já estava despedaçada. Meu celular vibrou novamente. Outra atualização de status. Sondagem externa detectada, fonte Moscou. Bem na hora, as vulnerabilidades que eu havia criado eram como sangue na água e os tubarões já estavam circulando. Mas eles não eram hackers aleatórios. Eram profissionais que monitoravam exatamente esse tipo de abertura. Uma empresa de segurança cibernética que de repente mostrava fraqueza era como um banco deixando a porta de seu cofre aberta. Através do ar encharcado de chuva, eu podia ver mais claramente agora. O lobby, geralmente calmo com seus móveis minimalistas e uma suave fonte de água, estava se tornando agitado. O segurança, que estava lendo um jornal, agora estava no celular, gesticulando com urgência. A recepcionista digitava freneticamente, provavelmente atendendo ligações de clientes cujos sistemas estavam mostrando anomalias. 9:14. Um grupo de desenvolvedores passou correndo pelas janelas, indo em direção aos elevadores. Reconheci 2 deles da minha equipe, ex-equipe. Eles estavam praticamente correndo. Meu celular mostrava o porquê. Tempo de resposta do banco de dados aumentado 400%. Atrasos em cascata iniciados. O código não estava destruindo nada, não diretamente. Estava simplesmente fazendo o sistema trabalhar contra si mesmo. Cada verificação de segurança agora levava 4 vezes mais tempo, o que fazia o próximo processo esperar, o que criava um gargalo, o que disparava mais verificações de segurança. Uma elegante espiral de disfunção. 3 pessoas saíram correndo da entrada principal do prédio, telefones pressionados contra os ouvidos. Um deles era Gustavo do RH, sua pasta esquecida, parecendo que alguém tinha acabado de lhe dizer que o prédio estava pegando fogo. De certa forma, estava. Não, ouviu dizer em seu telefone. O portal inteiro do cliente está fora do ar, eles não conseguem acessar nada. O portal do cliente,
a joia da coroa do nosso serviço, onde empresas gigantes monitoravam sua segurança em tempo real. Se isso estava fora do ar, as linhas telefônicas estariam brilhando como árvores de Natal. 9h16. Mais pessoas estavam visíveis através das janelas agora, movendo-se entre os andares com velocidade crescente. Alguém deixou cair uma pilha de papéis perto da janela, e ninguém parou para ajudar a pegar. A cuidadosa coreografia corporativa estava desmoronando. Meu celular mostrava um novo desenvolvimento. Sondagem de Pequim detectada. Sondagem de Londres detectada. Sondagem de São Paulo detectada. A comunidade internacional de hackers tinha notado. A Cyberfort, a empresa que prometia prever e prevenir ataques cibernéticos, de repente estava transmitindo sua própria vulnerabilidade para qualquer um com as habilidades para procurar. Era como observar um pastor perceber que seus cães de guarda haviam se transformado em ovelhas. Um táxi parou ao meu lado, o motorista baixando a janela. "A senhora está bem? Vai ficar encharcada." "Estou perfeita", eu disse e quis dizer isso. Ele balançou a cabeça e foi embora, provavelmente pensando que eu era louca. Talvez eu fosse. Ficar parada na chuva, observando o império do meu ex-marido começar a desmoronar, sentindo nada além de uma calma satisfação. A sanidade era relativa. 9h18. O lobby agora era um caos. Eu podia ver o próprio Caio, tendo descido de seu trono no andar executivo, parado perto da recepção e gesticulando descontroladamente. Sua perfeita compostura de CEO estava rachando. Melina estava ao lado dele, seu vestido vermelho parecendo menos poderoso agora, mais como um alvo. Alguém correu, realmente correu, pelo lobby com um laptop debaixo do braço. Os elevadores estavam constantemente em movimento, as luzes indicando todos os andares enquanto as equipes se apressavam para responder a uma ameaça que não conseguiam entender. Meu celular fornecia uma crônica em tempo real. Validação do certificado SSL falhando intermitentemente. Vazamento de memória no serviço de autenticação expandindo. Sondagem de Moscou bem-sucedida. Credenciais de administrador colhidas. Essa última me fez sorrir. Algum hacker russo provavelmente estava fazendo uma dança da vitória agora, tendo invadido a famosa Cyberfort em minutos após detectar a fraqueza. As credenciais que eles haviam roubado eram reais, mas limitadas. O suficiente para causar pânico, não o suficiente para danos sérios. Eu não era cruel, apenas precisa. 9h20. A chuva tinha se intensificado, mas eu não me movi. Através da água que escorria pelo meu rosto, observei 2 seguranças saírem correndo do prédio e olharem ao redor descontroladamente, como se a ameaça pudesse estar ali na calçada. Seus olhos passaram por mim sem me reconhecer. Apenas mais uma pedestre pega pela chuva. Atrás deles, visível através das portas de vidro. Alguém havia trazido um quadro branco para o lobby. Eles estavam tentando coordenar sua resposta visualmente, já que os sistemas digitais estavam se tornando não confiáveis. Era quase pitoresco, como assistir a alguém tentar deter uma enchente com toalhas de papel. Caio estava no telefone agora, andando de um lado para o outro. Mesmo do outro lado da rua, eu podia ver a tensão em seus ombros, a forma como ele passava a mão pelo cabelo, seu tique nervoso quando as coisas estavam fora de controle. Quantas vezes eu tinha visto esse gesto durante nossos dias de startup, exceto que na época eu era a que consertava o que estava quebrado. 9h22. Uma van de notícias parou em frente ao prédio mais rápido do que eu esperava. Alguém lá dentro deve tê-los alertado. Uma empresa de segurança cibernética sob ataque ativo era o tipo de história de tecnologia que ganhava atenção imediata. A repórter ainda estava ajeitando sua capa de chuva, enquanto seu cinegrafista montava o equipamento. Meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido, provavelmente Melina ou Caio tentando me ligar em outra linha. Eu a apaguei sem ler. Então, outra vibração. Sondagem de Tel Aviv detectada, sondagem de Mumbai bem-sucedida, infiltração em Toronto em andamento. O mundo inteiro estava assistindo a Cyberfort queimar, e eles estavam todos trazendo marshmallows.
Através do caos, eu avistei Sarah em sua mesa no 3º andar, visível através das janelas lavadas pela chuva. Ela não estava correndo como os outros. Ela estava sentada muito quieta, olhando para sua tela. Ela sabia. Talvez não os detalhes, mas ela sabia que isso não era aleatório. Nossos olhos se encontraram à distância, e através da chuva, ela pressionou a mão contra a janela. Uma despedida, ou talvez um pedido de desculpas pelos almoços de terça-feira que pararam, pela amizade que murchou sob a pressão corporativa. Eu levantei a mão em resposta, depois me virei e caminhei de volta para o meu carro. 9h24. Enquanto eu saía, pude ver o primeiro carro da polícia chegando no meu espelho retrovisor, seguido por outra van de notícias. Até o final da noite, a Cyberfort seria um dos assuntos mais comentados em todas as plataformas de tecnologia. Gigante da segurança cibernética cai em ataque cibernético. As manchetes se escreveriam sozinhas. A chuva batia no meu para-brisa enquanto eu entrava no trânsito, deixando o caos para trás. Meu celular continuava a vibrar com atualizações de status, cada uma confirmando que o código estava funcionando exatamente como planejado. Não destruindo, apenas revelando. Não atacando, apenas abrindo portas que deveriam ter estado trancadas. Tudo o que Caio havia construído sobre a base do meu trabalho estava desmoronando, e ele não podia nem me ligar para consertar. A ironia era tão linda que me fez rir. Um som que me surpreendeu por sua genuinidade. Pela primeira vez em meses, eu estava rindo de verdade. A risada morreu na minha garganta quando meu celular explodiu com ligações. Não o zumbido suave das notificações, ligações de verdade, daquelas antigas que exigiam atenção imediata. O primeiro nome na tela me gelou o sangue. Ricardo Teixeira. Encostei no estacionamento de uma cafeteria, a chuva ainda martelando o teto do meu carro, e encarei o nome dele piscando na tela. 12 toques antes de ir para a caixa postal. Imediatamente ele ligou de novo. Desta vez, atendi. Isabela, graças a Deus. A voz de Ricardo estava tensa, nada parecida com a do investidor calmo que havia questionado minha estabilidade meses atrás. Que diabos está acontecendo aí? Nossos sistemas de monitoramento mostram que toda a infraestrutura da Cyberfort está comprometida. Eu não saberia, Ricardo. Fui demitida esta manhã. Silêncio. O quê? Isso é impossível. A garantia financeira foi salva há apenas 3 dias. Pergunte ao Caio. Ele sentiu que meus serviços não eram mais necessários. Mas os ataques? Eles começaram minutos depois. Ele parou e eu podia praticamente ouvir as engrenagens em sua mente. Isabela, por favor, o que quer que esteja acontecendo, as empresas estão se retirando. Nosso portfólio está perdendo valor. Você pode consertar isso? Eu não trabalho mais lá. Eu pagarei você diretamente, consultoria, o que você quiser. Ricardo, estou no meu carro, bloqueada de todos os sistemas, sem acesso à plataforma que eu construí. Mesmo se eu quisesse ajudar, não poderia. Ele xingou algo que eu nunca tinha ouvido dele antes. Isso vai destruir tudo, você entende? Tudo. Eu encerrei a ligação imediatamente. Outra chegou. Paulo de Albuquerque, da Garantia Financeira, o homem cuja empresa eu havia salvado 72 horas atrás. Isabela, estamos cancelando nosso contrato. Sinto muito, mas não podemos estar associados a uma empresa de segurança comprometida. O conselho está em sessão de emergência. Isso é um desastre. Eu entendo, Paulo. Como isso pôde acontecer? Você estava... Ele fez uma pausa. Você sabia que isso ia acontecer, não sabia? Quando você ligou às 2 da manhã sobre nossas vulnerabilidades, você estava vendo as mesmas fraquezas em seu próprio sistema. Eu preciso ir, Paulo. Se você abrir sua própria empresa, me ligue. Seremos seus primeiros clientes. As ligações continuaram vindo. Investidores, clientes, ex-colegas, jornalistas que de alguma forma conseguiram meu número. Eu enviei todos para a caixa postal, observando as mensagens se acumularem como neve digital. Então, às 10h47 da manhã, o nome de Caio apareceu na tela. Deixei tocar 4 vezes antes de atender. Isabela, eu preciso que você volte para o escritório imediatamente. Sem saudação, sem pretensão.
Sua voz de CEO havia sido substituída por algo cru e desesperado. Fui acompanhada para fora pela segurança, lembra? Pare de fazer joguinhos. A compostura rachou completamente. O sistema inteiro está falhando. Estamos perdendo tudo. O código, seu código, é a única coisa que pode consertar isso. Meu código não é o problema, Caio. Então o que é? Essas vulnerabilidades apareceram do nada. O timing é lamentável. Eu concordei. Mas se você tivesse mantido a pessoa que entendia o sistema, talvez você pudesse consertá-lo. Isabela, por favor. A voz dele falhou. Eu sei que as coisas terminaram mal esta manhã, mas isso é maior do que nós. A empresa, nossa empresa, está morrendo. Sua empresa, você deixou isso bem claro. Eu vou te trazer de volta, restauração total. Podemos resolver os detalhes depois, com a Melina como minha supervisora. Silêncio. A Melina está cuidando das operações? Ela está cuidando bem delas? Os protocolos dela estão ajudando com a crise? Isso não é sobre ela. Não, a chefe de operações não tem nada a ver com a falha operacional. Ouvi vozes abafadas ao fundo. Então a voz de Melina entrou na linha. Isabela, isso está abaixo de você. Qual seja a sua vingança contra nós, pessoas inocentes estão sendo prejudicadas. Nossos funcionários. Os funcionários que me viram sendo escoltada para fora como uma criminosa. Aquilo foi protocolo, aquilo foi teatro. Eu a interrompi. Você queria que todos me vissem humilhada. Bem, agora eles podem ver você falhar. Poético, não é? Caio pegou o telefone de volta. Os russos estão dentro dos nossos sistemas. Os russos de verdade, Isabela. Eles estão baixando dados de clientes. Você entende o que isso significa? Significa que você deveria ter investido mais em infraestrutura de segurança em vez de se reorganizar para expulsar sua cofundadora. Eu estou implorando. Essas 3 palavras ficaram no ar. Caio nunca havia implorado por nada em sua vida. Ele tinha encantado, persuadido, manipulado, exigido, mas nunca implorado. Eu não posso te ajudar, Caio. Eu não tenho mais acesso. Você se certificou disso. Eu vou te dar acesso total de administrador agora mesmo. Login remoto, o que você precisar. E contaminar a cena do crime. Tenho certeza que a Polícia Federal adoraria isso. A Polícia Federal? Sua voz subiu de tom. Nós não... Vocês ainda não ligaram para eles? Um grande ataque cibernético a uma empresa que lida com segurança para grandes clientes, e vocês não notificaram as autoridades federais? Isso vai parecer interessante na investigação. O som que ele fez não foi bem um soluço, mas perto disso. Meu celular apitou com outra ligação. Estação de notícias local. Eu tenho que ir, Caio. Boa sorte com tudo. Isabela, espere. Eu encerrei a ligação e atendi a da estação de notícias. As palavras da repórter vinham rapidamente. Senhorita Rodrigues, estou ligando sobre a situação na Cyberfort. Entendemos que a senhora era a CTO até esta manhã. Pode comentar sobre a coincidência da sua saída e do ataque atual? Sem comentários, mas certamente a coincidência. Eu disse sem comentários. Eu coloquei meu celular no silencioso e dirigi para casa por ruas que se sentiam diferentes, de alguma forma mais leves. A chuva havia parado, deixando tudo limpo e reluzente. Minha casa, em breve só minha casa quando o divórcio fosse finalizado, estava quieta e acolhedora. Lá dentro, preparei um chá para mim e abri meu laptop pessoal, aquele que Caio nunca soube que existia. As notícias já estavam por toda parte. Última hora. Cyberfort Soluções sofre grande ataque cibernético. Empresa de segurança cibernética invadida por hackers internacionais. Clientes fogem enquanto a Cyberfort falha em proteger a si mesma. Os blogs de tecnologia estavam se divertindo. Alguém havia vazado comunicações internas mostrando o caos. Capturas de tela de mensagens de erro, fotos do quadro branco no lobby, até um vídeo de Caio gritando com alguém no estacionamento. Meu celular, ainda no silencioso, mostrava 47 chamadas perdidas. O número continuava subindo. Abri minha partição criptografada e assisti aos feeds em tempo real. As vulnerabilidades estavam sendo exploradas de 17 países diferentes agora.
Cada atacante pensava que era o espertinho que havia encontrado uma fraqueza, sem perceber que todos estavam caminhando por portas que eu havia estrategicamente deixado abertas. O êxodo de clientes foi rápido e brutal. A saída da garantia financeira desencadeou um efeito dominó. Se a Cyberforte não podia proteger a si mesma, como poderia proteger qualquer outra pessoa? Ao meio-dia, 70% de seus principais contratos haviam tido cláusulas de rescisão invocadas. A situação dos investidores era ainda pior. Ricardo Teixeira não apenas retirou o financiamento. Ele emitiu um comunicado público distanciando sua empresa das falhas de segurança fundamentais da Cyberforte. Outros investidores seguiram o exemplo. Cada comunicado, mais um prego no caixão. À 13h, o anúncio da Polícia Federal veio. Autoridades federais estão investigando uma falha significativa na empresa de segurança cibernética Cyberforte Soluções, com sede em São Paulo. As empresas que utilizam os serviços da Cyberforte são aconselhadas a implementar imediatamente medidas de segurança alternativas. Esse foi o tiro de misericórdia. Nenhuma empresa poderia sobreviver à Polícia Federal basicamente dizendo aos clientes para abandonarem o navio. Eu abri o rastreador de ações da Cyberforte. Eles haviam aberto o capital há apenas 6 meses, outro dos grandes planos de Caio. A ação tinha aberto em R$ 47, agora estava em R$ 12 e caindo. Meu celular acendeu com uma mensagem de Sara. Ele está chorando na sala do servidor. Chorando de verdade. A Melina se trancou no escritório dela. Todo mundo está atualizando seus currículos. Outra de um número que eu não reconheci. É o Tomás da Segurança. Me desculpe por esta manhã. Todos nós sabíamos que era errado. O Caio está recebendo o que merece. Às 2h30, a notícia de que a mídia estatal da China estava publicando histórias sobre a incompetência da segurança cibernética brasileira, usando a Cyberforte como exemplo, a humilhação internacional estava completa. Eu fechei meu laptop e fiz outra xícara de chá. Lá fora, o sol estava tentando romper as nuvens, lançando aquela luz peculiar de São Paulo que fazia as ruas molhadas parecerem prata. Meu celular mostrava 132 chamadas perdidas agora. Rolei por elas. Investidores, clientes, números de mídia que eu não reconhecia e eles recorriam como um batimento cardíaco desesperado. Caio. Cada chamada não atendida era uma pequena vitória. Uma pequena reversão de cada vez que ele me desprezou, falou por cima de mim, roubou o crédito pelo meu trabalho. Ele queria me apagar da história da empresa. Em vez disso, minha ausência era a história. O telejornal local da noite liderou com a Cyberforte. Eles encontraram uma foto de Caio de um evento de tecnologia onde ele havia feito um discurso sobre segurança impenetrável há apenas 2 semanas. A ironia não passou despercebida por ninguém. A pergunta que todos estão fazendo, disse o âncora, é como uma empresa de segurança cibernética pode ser tão vulnerável às mesmas ameaças que ela alegava prevenir. Ex-funcionários falando sob condição de anonimato relatam que a cofundadora e arquiteta técnica da empresa foi demitida apenas minutos antes do ataque começar. Eles mostraram minha foto do LinkedIn, a profissional, onde estou meio sorrindo, parecendo confiante e capaz. Isabela Rodrigues não pôde ser contatada para comentar. Eu não pude. Eu estava muito ocupada assistindo ao império queimar, uma linha de código de cada vez. A ligação da Global Tech veio 3 dias depois que a implosão da Cyberforte virou manchete. Eu estava sentada no meu escritório em casa, ainda de pijama ao meio-dia, quando o CEO deles me ligou pessoalmente. Senhorita Rodrigues, aqui é o Davi da Global Tech. Serei direto. Precisamos de alguém que realmente entenda de detecção preditiva de ameaças, e seu trabalho na garantia financeira fala por si só. Você está disponível para consultoria? Meu primeiro instinto foi dizer não. Eu precisava de tempo para processar tudo. Mas então me lembrei do pagamento do financiamento, das taxas de advogada, da realidade de recomeçar aos 38 anos. Estou ouvindo. R$5.000 por dia, contrato mínimo de 10 dias. Possibilidade de extensão. Precisamos que nossos sistemas sejam auditados para ontem. Eu quase deixei meu café cair. Isso era mais do que eu ganhava em um mês na Cyberforte. Quando você precisa de mim? Você pode começar amanhã? Foi assim que minha carreira de freelancer começou.
Não com um planejamento cuidadoso, mas com empresas desesperadas de repente percebendo que sua segurança cibernética poderia ter buracos que só eu podia ver. A notícia se espalhou rapidamente na comunidade de tecnologia de São Paulo. A mulher que havia salvado a garantia financeira estava disponível, e todos queriam garantir que não seriam a próxima Cyberforte. Meu segundo cliente ligou enquanto eu ainda estava trabalhando na auditoria da Global Tech. Depois um terceiro. Em 2 semanas, eu tinha mais trabalho do que podia aguentar e estava recusando contratos. A amarga ironia não me passou despercebida. Caio havia tentado apagar minha existência profissional, mas em vez disso, ele me tornou uma lenda. A misteriosa CTO que saiu logo antes da catástrofe, a única que poderia tê-la evitado. Eu montei um escritório em casa adequado no que costumava ser o escritório de Caio. Removi seus livros de capa dura pretensiosos que ele nunca tinha lido, seus prêmios por excelência em negócios, que agora pareciam piadas, e os substituí por múltiplos monitores, uma configuração de servidor adequada e uma máquina de café que podia me sustentar por dias de 18 horas. As publicações do setor se tornaram meu prazer culposo. Todas as manhãs, com minha primeira xícara de café, eu lia as últimas atualizações sobre o colapso da Cyberforte. Cyberforte perde mais 3 grandes clientes. Dentro do caos, ex-funcionários descrevem liderança tóxica, de 40 milhões a nada, um conto de advertência. A TechCrunch do Brasil publicou uma matéria particularmente devastadora com entrevistas anônimas de ex-funcionários. Alguém que eu suspeitava ser Sara detalhou como Caio havia sistematicamente minado sua cofundadora antes do ataque. A seção de comentários era brutal. Caso clássico de ego sobre a experiência, escreveu um comentarista. Você não demite seu arquiteto técnico e espera sobreviver na segurança cibernética. A seção de negócios da Folha de São Paulo publicou uma linha do tempo da queda da Cyberforte, completa com um gráfico mostrando o preço das ações despencando. Eles conseguiram uma foto de Caio saindo do escritório, e ele parecia ter envelhecido 10 anos em 2 meses. Barba grisalha, camisa amassada, os olhos vazios de alguém que não dormia direito há semanas. 6 semanas após o ataque, a saída de Melina virou notícia. Não um grande anúncio, apenas um pequeno item na seção de fofocas de tecnologia. Chefe de operações Melina Rodrigues sai da Cyber4 em meio à crise contínua. Sara me mandou uma mensagem naquela noite. Você deveria ter visto. O Caio a chamou de incompetente na frente de todo mundo. Disse que a excelência operacional dela falhou em prevenir o ataque. Ela jogou o laptop da empresa nele. A segurança teve que separá-los. Senti um arrepio, não exatamente de simpatia, mas de reconhecimento. Meline havia pensado que era especial, que era diferente de mim. Agora ela estava aprendendo como era ser descartada quando as coisas ficavam difíceis. O perfil dela no LinkedIn desapareceu completamente 2 dias depois, quando alguém tentou contratá-la em uma startup. Uma simples busca no Google trazia dezenas de artigos ligando-a ao fracasso da Cyberforte. Ela se tornou radioativa. Os papéis do divórcio chegaram em uma quinta-feira de manhã, entregues por um oficial de justiça nervoso que parecia aliviado quando eu simplesmente assinei o recebimento. Sandra, minha advogada, os revisou naquela tarde. Ele não está lutando por nada, ela disse, parecendo confusa. A casa é sua. As contas conjuntas são divididas 50%, 50%, e ele está abrindo mão de qualquer direito sobre seus ganhos futuros. E as ações da Cyberforte? Ela riu, mas não foi uma risada feliz. Que ações? A empresa não vale nada. Seus 48% de nada ainda são nada. Os extratos financeiros que ela me mostrou eram impressionantes. A Cyberforte, uma vez avaliada em 40 milhões, agora valia menos de 8 milhões e estava em queda. A locação do escritório, por si só, valia mais do que os ativos da empresa. Ele está tentando vender, Sandra acrescentou. O boato é que ele está oferecendo a empresa por trocados, mas ninguém está comprando. Quem quer uma empresa de segurança cibernética conhecida por ter sido catastroficamente invadida? Caio tentou me ligar uma vez durante o processo de divórcio. Atendi porque Sandra me aconselhou a documentar qualquer contato. Isabela! A voz dele era plana, exausta. Não estou ligando sobre a empresa. Então por que está ligando? Eu queria me desculpar.
Eu não disse nada, deixando o silêncio se estender. Eu sei que o que eu fiz foi errado. O jeito que eu te tratei, o jeito que eu terminei as coisas. Eu me deixei levar pelo crescimento, pelo sucesso, pela imagem de ser esse grande CEO. A Melina me fez sentir que eu poderia ser alguém mais importante do que eu era. E agora eu não sou ninguém. O conselho me forçou a deixar o cargo de CEO. Eu sou uma figura com um título inútil e ações sem valor em uma empresa sem valor. Você está procurando por simpatia? Não estou procurando. Eu não sei. Fechamento, perdão. Eu não posso te dar nenhuma dessas coisas, Caio. Eu sei. Só queria que você soubesse que agora eu entendo. O que eu joguei fora, o que eu destruí. Você era a alma da empresa e eu a cortei. Sim, eu disse simplesmente. Você cortou. A linha ficou silenciosa, exceto pela respiração dele. O código, ele disse finalmente. As vulnerabilidades, elas foram perfeitas demais, direcionadas demais. Você está me acusando de algo? Não, estou dizendo que alguém que poderia criar essas vulnerabilidades também poderia consertá-las permanentemente, tornar a plataforma mais forte do que nunca. Eu preciso ir, Caio. Se cuida, Isabela. Essa foi a última vez que falamos diretamente. O divórcio foi finalizado 1 mês depois. Eu mantive meu nome de solteira em toda a papelada. Rodrigues, não o sobrenome dele, que eu nunca havia legalmente adotado de qualquer forma, apesar de suas suposições. Enquanto isso, a Cyberfort continuava sua espiral de morte. Funcionários pulavam do barco diariamente. O escritório de São Paulo, que antes tinha 60 pessoas, tinha se reduzido a 15. Eles já haviam fechado o escritório satélite de Curitiba e estavam tentando sublocar o espaço em São Paulo. O último prego veio quando a investigação da Polícia Federal foi concluída. Embora eles não tenham encontrado evidências de sabotagem interna, meu código era elegante demais para isso. Eles encontraram evidências de irregularidades financeiras. Aquelas empresas fantasmas que Caio e Melina vinham pagando. A Polícia Federal estava muito interessada nelas. Ricardo Teixeira me ligou uma última vez, enquanto a Cyberfort entrava em seus dias finais. Estamos registrando como uma perda total, ele disse. 40 milhões de reais foram. Meus sócios querem saber como eu pude ser tão cego. Você viu o que Caio queria que você visse? Não, eu vi o que eu queria ver, um CEO carismático com uma namorada bonita e uma parceira técnica conveniente que fazia o trabalho de verdade. É a história mais antiga da tecnologia e eu caí nela. O que acontece agora? Falência. Os ativos serão vendidos. A plataforma que você construiu provavelmente será comprada por alguém que entende seu valor. Por trocados. E Caio? Inempregável em tecnologia. Entre o fracasso e a investigação da Polícia Federal, ele está acabado. A última vez que eu vi, ele estava se mudando de volta para Maringá para morar com os pais. Onde ele tinha começado, onde ele jurou que nunca retornaria. O garoto ambicioso de Maringá, que ia conquistar a cena de tecnologia de São Paulo, estava voltando para casa derrotado. Minha empresa de consultoria, enquanto isso, estava prosperando. Eu a incorporei como Guardiã Segura Soluções, um nome que parecia protetor e poderoso. Em 2 meses, eu havia ganhado mais do que meu salário anual na Cyberfort. As empresas não queriam apenas minha expertise. Elas queriam a mulher que havia sobrevivido à traição mais espetacular da indústria. Uma noite, enquanto revisava um contrato que me levaria para o Rio de Janeiro por 1 semana, recebi uma mensagem de um número desconhecido. A mensagem era simples. O escritório está vazio agora. Eles vão trocar as fechaduras amanhã. Eu sabia que era Sara. Eu também sabia o que ela estava realmente me dizendo. Uma era havia oficialmente terminado. A empresa que tínhamos construído, o sonho que tínhamos compartilhado, estava morto. Eu servi uma taça de vinho para mim e fiquei na minha varanda, olhando para a paisagem de São Paulo. Em algum lugar naquele labirinto de luzes havia um escritório vazio com meu código ainda embutido em seus sistemas mortos. Em algum lugar estava Caio, provavelmente arrumando suas coisas. Em algum lugar estava Melina tentando descobrir como reconstruir uma carreira que havia virado cinzas. E aqui estava eu, sozinha, mas não solitária. Quebrada, mas não destruída.
Os contratos de consultoria em minha mesa representavam um futuro que eu estava construindo em meus próprios termos, sem cofundadores, sem parceiros, sem ninguém para me trair ou roubar o crédito pelo meu trabalho. O vinho tinha gosto de vitória, amargo e doce em igual medida. A taça de vinho ainda estava na minha mão quando ouvi a batida. Não a campainha, uma batida suave e hesitante, como alguém com medo de ser machucado. Já passava das 10 da noite de uma quinta-feira, 3 meses após o colapso espetacular da Cyberfort. Olhei pelo olho mágico e quase deixei a taça cair. Caio estava na minha porta. Mas este não era o Caio que havia me demitido com um sorriso. Seu cabelo estava muito comprido, despenteado. Ele vestia uma camisa polo amassada que eu reconheci de nossos dias de namoro. A azul com uma pequena mancha de alvejante perto da barra. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele as erguia para bater novamente. Abri a porta, mas não o convidei a entrar. Olá, Caio. Ele olhou para cima e eu vi a derrota escrita em cada linha de seu rosto. Olheiras profundas faziam seus olhos parecerem afundados. Ele tinha perdido peso, pelo menos 7 quilos, e sua aliança havia sumido, deixando uma faixa pálida de pele em seu dedo. Podemos conversar? Sua voz falhou na segunda palavra. Temos advogados para isso. Não é sobre o divórcio, é sobre a Cyberfort. O que sobrou dela? Eu me encostei no batente da porta estudando-o. Por que eu me importaria com a Cyberfort? Porque estou aqui para implorar. As palavras saíram dele como pedras. A empresa está morrendo, Isabela. Tenho 2 semanas de capital de giro sobrando. Talvez 3 se eu não me pagar, o que eu não tenho feito. De qualquer forma, esse não é meu problema. Eu sei. Deus, eu sei. Mas eu preciso que você me ouça. Por favor, 5 minutos. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse a satisfação de vê-lo quebrado. Eu dei um passo para o lado e o deixei entrar. Ele ficou desajeitadamente na sala de estar, olhando para o espaço que costumava ser nosso. Eu havia redecorado, removendo cada vestígio de nossa vida juntos, pintando as paredes de um terracota quente em vez do seu cinza preferido, substituindo seus móveis modernos por peças confortáveis que realmente pareciam um lar. Sente-se, eu disse, gesticulando para o sofá. Ele se sentou na beirada como se precisasse sair correndo. Eu permaneci de pé. A Polícia Federal inocentou a empresa de acusações criminais. Ele começou. Mas a investigação financeira descobriu as taxas de consultoria, os esquemas da Melina. Estou enfrentando processos civis de investidores. Os esquemas da Melina? Você assinou aqueles cheques? Sua mandíbula se apertou. Ela me convenceu de que era uma prática padrão, esconder algum dinheiro para operações de emergência, ela disse. Fui estúpido o suficiente para acreditar nela. Você estava roubando da sua própria empresa. Eu estava sendo manipulado por alguém que eu pensei... Ele parou, passando as mãos pelo cabelo. Não importa agora. Ela se foi, deixou o estado completamente. A última vez que eu vi, ela estava em Minas Gerais, trabalhando na concessionária do tio. Uma concessionária. A chefe de operações que havia ajudado a destruir minha vida agora provavelmente estava processando financiamentos em Belo Horizonte. O que você quer de mim, Caio? Ele tirou uma pasta de sua bolsa, suas mãos tremendo. Quero oferecer a você 48% de propriedade da Cyberfort. Direitos totais de acionista, posição no conselho, autonomia técnica completa. Eu ri, curto e seco. 48% de nada ainda são nada. Não será nada se você voltar. Nós 2 sabemos que a plataforma funciona. Você construiu algo extraordinário. As vulnerabilidades que nos destruíram, elas não foram naturais. Foram cirúrgicas, precisas. Nossos olhos se encontraram. Ele sabia. Claro que ele sabia. Se você está me acusando de algo, não estou. Estou dizendo que alguém que poderia criar essas vulnerabilidades também poderia consertá-las permanentemente, tornar a plataforma mais forte do que nunca. Por que apenas 48%? Por que não 50%? Porque eu preciso manter o controle técnico para os investidores. Mas você teria poder de veto em qualquer decisão importante. Você seria essencialmente uma parceira igual. Assim como... Ele engoliu em seco. Assim como sempre deveríamos ter sido. Eu caminhei até a janela,
olhando para as luzes da cidade, fazendo-o esperar. A satisfação deste momento, ele implorando, me oferecendo tudo o que eu queria. Deveria ter me feito sentir melhor. Em vez disso, me senti vazia. A Melina se foi? Perguntei sem me virar completamente. Eu vou colocar isso por escrito. Ela está banida de qualquer envolvimento com a empresa para sempre. E minhas decisões técnicas. Autoridade absoluta. Eu nem terei acesso aos sistemas principais se você não quiser. Os funcionários que restaram, eles sabem que você está aqui? As 12 pessoas que restam. Foram elas que me disseram para vir. A Sarah especificamente disse. Ele fez uma pausa. Ela disse que eu joguei fora a melhor coisa que já aconteceu com a empresa por ego e estupidez. Sarah ainda estava lutando por mim, mesmo quando eu não estava lá. Eu preciso de acesso completo a todos os registros financeiros, os de verdade, não as versões higienizadas que você me mostrou antes. Feito. E eu quero que você coloque por escrito que reconhece meu papel como a principal arquiteta de toda a tecnologia central. Sim. E Caio. Eu me virei para encará-lo. Se você, alguma vez, tentar me descredibilizar novamente, eu vou embora. E desta vez eu levo a plataforma comigo, legalmente. Seu rosto ficou pálido. Como você poderia... Da mesma forma que pude criar vulnerabilidades que pareciam pontos de entrada de hackers aleatórios. Não me subestime de novo. Ele assentiu lentamente. Eu nunca deveria ter te subestimado em primeiro lugar. Passamos as próximas 2 horas revisando sua proposta. Ele claramente tinha advogados para prepará-la. Tudo o que eu pedi já estava incluído, mais cláusulas em que eu não havia pensado. Benefícios médicos completos retroativos à minha demissão, compensação pelos meses em que eu estive fora, até mesmo uma cláusula afirmando que qualquer venda futura da empresa exigiria minha aprovação explícita. Quando você precisa de uma resposta? Perguntei quando terminamos de revisar tudo. Honestamente, ontem, mas eu sei que não tenho o direito de pressionar. Leve o tempo que precisar. Ele se levantou para sair, então parou na porta. Isabela, eu sei que isso não conserta o que eu fiz. A traição, o caso, o jeito que eu tentei te apagar de algo que você construiu. Eu não espero perdão. Que bom, porque você não vai ter. Eu sei, mas talvez possamos construir algo novo. Não como marido e mulher, obviamente, mas como parceiros de negócios que aprenderam uma lição cara. Depois que ele saiu, liguei para Sandra. Ele te ofereceu o quê? Ela parecia atordoada depois que eu expliquei. Isabela, isso é sem precedentes. Você teria um controle quase igual. É legalmente sólido? Vou revisar amanhã, mas pelo que você está descrevendo, sim. A questão é se você quer voltar para aquele ambiente. Eu queria? Minha empresa de consultoria estava prosperando. Eu era minha própria chefe, escolhendo meus clientes, definindo meus horários. Por que eu voltaria para o lugar da minha humilhação? Mas então eu pensei na plataforma, no meu código, na minha inovação parada em uma empresa moribunda, no potencial desperdiçado, nos problemas que ela poderia resolver se fosse gerenciada corretamente. Enviei uma mensagem para Sarah. O Caio veio me ver. A resposta dela foi imediata. Por favor, volte, nós precisamos de você. A plataforma precisa de você. Eu pessoalmente garantirei que ninguém a desrespeite novamente. Na segunda-feira de manhã, eu entrei pelas portas da Cyberfort pela primeira vez em 3 meses. O escritório parecia assombrado. Mesas vazias, escritórios escuros, a área de recepção sem ninguém. Os 12 funcionários restantes estavam agrupados no que costumava ser a copa, agora convertida em um centro de operações improvisado. Todos se levantaram quando eu entrei. Sarah se adiantou. Bem-vinda de volta. Preparamos uma apresentação sobre o status atual do sistema para quando você estiver pronta. Onde está o Caio? Na sala de reuniões pequena. Ele disse que ficaria fora do seu caminho, a menos que você precise dele. Inteligente. Ele estava me dando espaço para estabelecer autoridade. Passei a manhã revisando os danos. Era pior do que eu imaginava. A plataforma estava se mantendo unida com fita adesiva digital e orações.
mas por baixo dos remendos e soluções temporárias, minha arquitetura permanecia sólida. Me dê 72 horas, eu disse à equipe. Não só estaremos operacionais, como estaremos mais fortes do que antes. O trabalho foi exaustivo, mas familiar. Cada linha de código me acolheu de volta como uma velha amiga. As vulnerabilidades que eu havia criado ainda estavam lá, dormentes, mas perigosas. Eu as fechei uma por uma, depois construí novas defesas que transformaram antigas fraquezas em pontos fortes. Na tarde de quarta-feira, a plataforma estava funcionando perfeitamente. Não apenas funcional, mas elegante. Os meses de distância me deram uma perspectiva sobre melhorias que eu não tinha visto antes. Caio apareceu na porta da sala do servidor onde eu estava trabalhando. Os sistemas de monitoramento, ele disse baixinho, estão todos verdes, pela primeira vez desde janeiro. Eles vão continuar assim. Obrigado. Olhei para ele. Olhei para ele de verdade pela primeira vez desde que voltei. Eu não estou fazendo isso por você. Estou fazendo isso pelo que esta plataforma pode ser. Pelos problemas que ela pode resolver, pelas pessoas cujos dados ela pode proteger. Eu sei. Que bom! Agora me deixe trabalhar. Ele saiu e eu voltei para minhas telas. O código fluía como nos primeiros dias, quando estávamos construindo sonhos em guardanapos manchados de café. Exceto que agora eu estava construindo algo melhor, algo verdadeiramente meu. A plataforma pulsava com vida renovada e pela primeira vez em meses me senti completa. A força renovada da plataforma atraiu a atenção mais rápido do que qualquer um de nós esperava. Uma semana depois de minhas correções entrarem em vigor, a garantia financeira ligou. Não para o Caio, mas para mim diretamente. Isabela, aqui é o Paulo de Albuquerque. Ouvimos que você está de volta à Cyberfort. É verdade que as vulnerabilidades foram completamente resolvidas? Cada uma delas mais salvaguardas adicionais que não existiam antes. Queremos voltar como clientes, mas apenas se você pessoalmente garantir a arquitetura de segurança. Olhei para o outro lado do escritório para Caio, que fingia não estar ouvindo de sua mesa. Envie o contrato para minha atenção. Eu o revisarei pessoalmente. A primeira reunião do conselho com minha nova autoridade foi agendada para a segunda-feira seguinte. Cheguei cedo, escolhendo meu assento com cuidado, não na cabeceira, onde Caio se sentava tradicionalmente, mas na posição diretamente oposta a ele, iguais e opostos. A mensagem era clara. Ricardo Teixeira chegou primeiro, sua surpresa evidente quando me viu. Isabela, ouvi dizer que você estava de volta, mas não tinha certeza se acreditava. 48% de propriedade faz valer a pena, eu disse simplesmente. Suas sobrancelhas se ergueram. 48. Isso é um voto do Conselho para o Controle, Caio disse entrando na sala. Ele parecia melhor do que na minha porta, barbeado, com a camisa passada, mas a confiança havia sumido. A Isabela tem total autoridade técnica e poder de veto sobre decisões importantes. Outros membros do conselho entraram, cada um mostrando a mesma surpresa com a nova dinâmica. Quando Caio chamou a reunião para a ordem, eu o interrompi. Antes de começarmos, preciso esclarecer a nova estrutura. Todas as decisões técnicas, contratações para posições técnicas e desenvolvimento da plataforma passam por mim. Caio cuida das operações de negócios, mas qualquer decisão que afete o produto principal requer minha aprovação. Isso parece... Um membro começou. Inegociável. Terminei. Esses são os termos que me trouxeram de volta. Se alguém tiver problemas com esse acordo, eu ficarei feliz em ir embora e levar meus 48% de votos comigo. Silêncio. Todos sabiam o que isso significava. Sem mim, eles não tinham nada. Bem, então, Ricardo disse lentamente. Vamos ouvir sobre o plano de recuperação. Eu apresentei minha visão. Não apenas recuperação, mas transformação. O ataque nos ensinou lições valiosas sobre nossas próprias vulnerabilidades. Poderíamos usar esse conhecimento para construir algo sem precedentes, uma plataforma de segurança que havia sobrevivido ao pior e emergido mais forte. É brilhante, Ricardo admitiu, mas precisamos que os clientes voltem a acreditar em nós. Eles vão, eu disse, porque seremos transparentes sobre o que aconteceu. Não os detalhes, mas a lição.
Somos a empresa de segurança que aprendeu com o fracasso. Isso é mais valioso do que promessas falsas de invulnerabilidade. Caio começou a falar. Eu acho que o que a Isabela quer dizer... Eu digo exatamente o que quero dizer. O cortei. E não preciso de tradução. O rosto dele corou, mas ele assentiu. Claro, minhas desculpas. A sala se moveu. Eles nunca tinham visto ninguém calar Caio, de forma tão definitiva. A dinâmica de poder agora estava clara. Eu não era mais seu suporte técnico. Eu era sua igual, talvez mais. Ao longo das semanas seguintes, Caio testou os limites constantemente. Ele agendou uma reunião com um potencial candidato a CTO sem me avisar. Eu entrei em seu escritório durante essa entrevista. Obrigada por ter vindo, eu disse ao candidato. Mas a posição não está disponível. Não vamos contratar um CTO enquanto eu estiver aqui. O candidato parecia confuso, olhando entre Caio e eu. Houve uma falta de comunicação, Caio disse suavemente. Não, eu respondi. Houve uma decisão. A minha. Depois que o candidato saiu, a compostura de Caio rachou. Você me envergonhou. Você agiu pelas minhas costas. Como se sente? Ele queria implementar cortes de custos, começando pelo orçamento de equipamentos da equipe de desenvolvimento. Eu convoquei uma reunião geral e o desautorizei publicamente. O investimento em nossa infraestrutura técnica não é negociável, anunciei. Na verdade, vamos dobrar o orçamento de equipamentos. Ferramentas de qualidade criam produtos de qualidade. Nós não podemos nos dar ao luxo. Caio começou. Nós não podemos nos dar ao luxo de não. Eu o interrompi. Verifique os balanços novamente. O contrato da garantia financeira por si só cobre isso. Sara reprimiu um sorriso. Os outros desenvolvedores pareceram aliviados. Eles vinham trabalhando com equipamentos desatualizados enquanto Caio gastava dinheiro na reforma de seu escritório executivo. No terceiro mês, havíamos recuperado 4 grandes clientes. Cada contrato vinha com uma revisão de segurança pessoal minha assinatura em cada avaliação. Meu nome se tornou o selo de qualidade da empresa. Os blogs de tecnologia começaram a chamá-lo de Efeito Isabela. O extraordinário retorno liderado pela mulher que havia sido expulsa. Novos clientes vieram nos procurar. Eles queriam a plataforma que havia sido testada em batalha, quebrada e reconstruída mais forte. Nossa vulnerabilidade havia se tornado nossa força. Nosso fracasso se transformou em credibilidade. Precisamos discutir a expansão, Caio disse durante uma sessão de planejamento. Abrir um escritório no Rio de Janeiro. Precisamos solidificar o que temos primeiro, eu contrapus. A expansão foi o que o distraiu da última vez. Me distraiu de quê? De lembrar que sem uma base técnica sólida, todo o resto é apenas uma decoração cara. A sala ficou em silêncio. Todos sabiam o que eu queria dizer. Seu caso com Melina, sua obsessão em parecer bem-sucedido em vez de ser bem-sucedido. No 4º mês, Caio finalmente me confrontou diretamente. Estávamos sozinhos no escritório no final de uma tarde, revisando relatórios trimestrais. Os números eram excepcionais. Já tínhamos superado nossa avaliação máxima anterior. Você fez isso, ele disse de repente. Fiz o quê? As vulnerabilidades, o ataque. Você orquestrou tudo. Eu larguei minha caneta e olhei para ele diretamente. É uma acusação séria. Não é uma acusação. É um reconhecimento. O timing, a precisão, a forma como as vulnerabilidades desapareceram no momento em que você voltou. Ninguém mais poderia ter feito isso. Se você acredita nisso, por que não procurou as autoridades? Ele riu amargamente. Com que prova? Você é inteligente demais para deixar evidências. Além disso, nós dois sabemos que eu mereci. Você destruiu minha vida, eu disse baixinho. Tentou roubar meu trabalho, me humilhou, traiu nosso casamento e nossa parceria por alguém que te abandonou no momento em que as coisas ficaram difíceis. Eu sei. Você sabe? Você realmente entende o que foi sentir ver você e Melina planejarem minha execução profissional enquanto eu dormia ao seu lado todas as noites? Ver o trabalho da minha vida ser creditado a outros? Ser escoltada para fora como uma criminosa da empresa que eu construí? Suas mãos se apertaram sobre a mesa. Eu fui um idiota, arrogante, egoísta e estúpido. Joguei fora a melhor coisa da minha vida por um impulso de ego e um rosto bonito que me dizia o que eu queria ouvir. Sim, eu concordei.
Você jogou. Ficamos em silêncio por um momento. A plataforma vale 60 milhões de reais agora, ele disse finalmente. 20 milhões a mais do que o nosso pico. Seus 48% valem mais do que a empresa inteira antes. O dinheiro nunca foi o objetivo, Caio. Então, o que foi? Respeito, reconhecimento. O reconhecimento de que eu nunca fui sua coadjuvante. Eu fui a principal arquiteta de tudo o que construímos. Você é. Ele me olhou nos olhos. E todos sabem disso agora. 6 meses após meu retorno, fizemos uma celebração da empresa. Não em um restaurante caro, mas no escritório, com os 35 funcionários para os quais tínhamos crescido novamente. Fiquei na frente, não ao lado de Caio, mas sozinha como a fundadora técnica que havia salvado a empresa. A Cyberfort caiu porque esquecemos o que nos tornou fortes, eu disse, olhando diretamente para Caio. Esquecemos que a tecnologia não é sobre aparência, ou posição ou política. É sobre construir algo que funciona, algo que protege, algo que importa. Os aplausos foram genuínos. Sara começou, mas todos se juntaram, até mesmo Caio. Mais tarde, enquanto arrumávamos as coisas, Caio se aproximou de mim uma última vez. Por tudo o que vale, ele disse, você é a pessoa mais brilhante que eu já conheci. Eu só queria ter me lembrado disso antes de perder tudo o que importava. Você não perdeu tudo, eu o lembrei. Você ainda tem 52% de uma empresa de 60 milhões de reais. Não foi isso que eu quis dizer. Eu sabia o que ele queria dizer, mas aquela porta havia se fechado no momento em que ele escolheu Melina em vez de mim, posição em vez de parceria, ego em vez de amor. Boa noite, Caio, eu disse, pegando minhas coisas. Ao sair do escritório, meu escritório agora tanto quanto o dele, pensei no cronômetro que havia iniciado tudo. 10 minutos que mudaram tudo. O código que havia derrubado um gigante e me levantado das cinzas da traição. Caminhando para o meu carro, sob as nuvens sempre presentes de São Paulo, senti o peso das minhas chaves mais pesado agora com as chaves adicionais do escritório. Acesso à sala do servidor, a prova física da minha posição. Meu celular vibrou com uma mensagem de um repórter querendo me entrevistar sobre a maior história de retorno da tecnologia. Eu a apaguei. A verdadeira história era complexa demais para manchetes, crua demais para o consumo público. Era sobre mais do que negócios ou traição ou vingança. Era sobre descobrir que, às vezes, a pessoa que os outros mais subestimam é exatamente a que detém todo o poder. A plataforma funcionava, segura e forte, protegendo dados em todo o mundo. Meu código, minha criação, finalmente reconhecido como meu. E Caio, ele tinha aprendido a lição mais difícil de sua vida. Nunca subestime a mulher que construiu seu reino, porque ela sabe exatamente como derrubá-lo. E mais importante, ela é a única que pode reconstruí-lo. Gostou da minha história, e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.